Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Hoje eu recebo aqui o professor doutor em Sociologia Ciro Bezerra, a quem eu agradeço bastante. Vamos aqui falar sobre liberdade de expressão em universidades, principalmente. A liberdade de expressão, professor, é um direito humano relevante a ponto de ser preservado em detrimento de outros direitos humanos? Eu penso que a liberdade de expressão, antes de ser direito, é uma condição da modernidade. É preciso a gente situar historicamente a liberdade de expressão, quando ela aparece, quais foram as condições socioculturais que fizeram com que ela aparecesse socialmente, para que a gente possa, então, analisar essa relação da liberdade de expressão e do direito. A liberdade de expressão, ela surge na Revolução Francesa. Na verdade, ela se insinua na Comuna de Paris, né? Na Comuna de Paris, no movimento dos trabalhadores que queriam participar das decisões do Estado. É ali que a liberdade de expressão aparece, para então afirmar uma condição e uma forma de vida. A liberdade de expressão, nesse sentido da modernidade, ela é sinônimo de crítica. Liberdade de expressão é liberdade de crítica, crítica ao sistema. Então a liberdade de expressão foi usada pela primeira vez historicamente pela burguesia para se contrapor ao Estado, ao Estado antigo, ou então ao antigo Estado, ou seja, ao rei, ao poder da monarquia e ao poder eclesiástico. Então foi aí que surge a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela se materializa na vontade dos comerciantes, dos industriais, de construir um outro Estado, que é o Estado moderno que nós vivemos. E com esse Estado moderno, nós vamos ter um conjunto de outras instituições justamente para fortalecer o poder do capital, o poder do empresariado, comerciante, industrial e financeiro. Então, a liberdade de expressão não existia anteriormente no antigo regime. E o que existia antes da liberdade de expressão? Existia o direito do monarca. O monarca, ele tinha o direito de reinar porque ele expressava a vontade divina. A vontade divina. Então, a liberdade de expressão vai questionar essa relação entre o poder temporal e o poder espiritual e vai propor, então, uma democracia representativa que se expresse, que se materialize no direito de expressão, ou na livre expressão, que até então não se tinha configurado como direito, mas tinha se configurado como um princípio que organiza a vontade popular. Então aí vai surgir a democracia representativa, aí vai surgir o parlamento, aí vai surgir com Montesquieu a teoria dos três poderes, não é? Os três poderes para poder manter a harmonia do Estado moderno. Porque se não tiver esses três poderes, você pode afirmar o totalitarismo do capital, ou então o totalitarismo empresarial. Ou seja, não é? Você pode gerar uma sociedade que o lucro é que vigora. E quando o lucro vigora até as últimas consequências, o que a gente tem são as guerras. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então, para que isso não ocorra, para que a gente tenha uma sociedade mais ou menos harmônica, porque harmônica completamente é impossível, porque a gente vive numa sociedade dividida em classes sociais, onde impera a desigualdade social, econômica, cultural. É muito difícil você estudar. Quem entra para a universidade sabe que faz das tripas coração para poder ter horas de estudar. Não é fácil estudar é uma luta, não é? Então, nós vivemos numa sociedade desigual. Para que essa sociedade não vive em constantes guerras interempresariais e gere guerras mundiais, então você vai criar o direito da liberdade de expressão, que significa o direito de você poder criticar o sistema. Então, isso vai se configurar, isso vem através de vários processos sociais querendo se institucionalizar e vai ganhar uma força muito grande, não é? Depois da Segunda Guerra Mundial, nos direitos humanos, nas leis universais dos direitos humanos. Ou seja, em qualquer país do mundo,
qualquer ser humano tem o direito de fazer crítica ao sistema. Porque a liberdade de expressão é sinônimo de crítica. Criticar não é ser contra. Criticar é apresentar uma outra alternativa. A burguesia apresentou a alternativa, que é o Estado de Direito. Não é? O Estado de Direito é uma forma do capital governar a sociedade. É isso que é Estado de Direito. Então, o conjunto dos empresários construíram um pacto social em que eles abrem mão do poder de ficar cada vez mais rico para garantir o mínimo de sociabilidade. E como é que você garante o mínimo de sociabilidade? Através do Estado de Direito. Então, o Estado de Direito é muito importante. É para nós termos o direito, o dever, o princípio e a liberdade de poder criticar o sistema. No século XIX e no século XX, quem vai ficar com essa função de manter aceso, não é, esse princípio na sociedade serão as universidades. Então, as universidades é o local, não é, onde se exerce plenamente, pelo menos deveria, em tese, não é, todos os intelectuais, eles existem para poder fazer a crítica ao sistema, e tem que ser uma crítica radical. Radical no sentido de ser uma crítica construtiva, de ir até a raiz. Crítica não é ser contra, crítica é apresentar alternativa. Ou seja, apresentar uma alternativa de uma sociedade mais justa, mais democrática, mais igualitária, mais solidária. Então, os intelectuais, diferente dos eclesiastas, que eram os intelectuais da Idade Média, os teólogos, os intelectuais da área de sociologia, de medicina, de engenharia, de filosofia, eles herdaram na modernidade essa função que é se dedicar a vida ao estudo para poder compreender o funcionamento da sociedade, como a sociedade se organiza, para poder propor alternativas no sentido da sociedade se aprimorar cada vez mais. E se aprimorar cada vez mais significa cada vez mais forçar os poderes constituídos a darem mais saúde para a população, mais educação de qualidade, mais transporte público. Então, nós vivemos numa sociedade, hoje, na sociedade contemporânea, que é marcada por essas características. Então, é claro que dentro dessas características conflituosas, quem está no poder não quer ouvir crítica. Isso é uma coisa razoável, não é? Quem está no poder quer que todo mundo se silencie para que eles implementem as políticas que ele tem em mente. Mas nem sempre a política de um partido, e partido é porque é parte da sociedade, representa a vontade de toda a sociedade. Então, a universidade é o lugar que foi inventado no século XIX pelas revoluções francesas e inglesas. A Revolução Americana é um lugar para se manter viva esse princípio de liberdade, que é a liberdade da crítica. Então, eu não posso ser punido quando eu argumento através de estudos, não é? E através de pesquisa, que mais do que a organização criminosa do PT é a organização criminosa da igreja evangélica. Entende? Não é? Então, a igreja evangélica, quando se propõe a construir um partido político, uma bancada no Congresso Nacional, para poder negociar valores monetários, para poder fazer valer o seu poder, isso é um processo de corrupção maior do que o processo de corrupção civil, porque a igreja defende a vontade de Deus. E a vontade de Deus, como Jesus provou, não é proteger os que não têm condições de ser protegido. Então, quando ela comercializa o discurso da fé, ela comercializa para poder se locupletar e se fortalecer como poder, ela vai criar então o quê? Vai criar aquilo que a gente entende como corporativismo, um corpo, não é? E isso é muito ruim para a democracia, porque nós, então, voltamos à antiguidade, ao regime antigo, onde a religião e o rei mandavam na sociedade civil, exerciam poder. Então, na sociedade moderna,
A educação, é por isso que a educação tem que ser leiga, para respeitar o princípio da democracia. E não pode existir igreja de Estado, porque se existir igreja de Estado, é bem possível que a gente reviva o nazismo. É bem possível que a gente reviva, por exemplo, a Inquisição. Então, por exemplo, a escola sem partido é a tentativa, né, é a tentativa de acusar os professores, né, como bruxo da Idade Média, como o professor tivesse a capacidade de chegar dentro da sala de aula e fazer a cabeça do aluno. Isso é um absurdo, não existe essa possibilidade. Porque se isso fosse possível, a universidade ia desaparecer. A universidade, as escolas, é um espaço de liberdade, de debate, de reflexão. É um debate do exercício intelectual, para desenvolver a inteligência, para desenvolver a possibilidade dos alunos terem autonomia. Então, por exemplo, eu trabalho na universidade, trabalho com a metodologia. E a metodologia, que é um método de estudo, desenvolve a capacidade dos alunos de me criticar. Então, a primeira coisa que eu ensino é os alunos terem o poder de criticar o professor, inclusive a mim. Entende? Por quê? Porque eu penso que, mais do que a gente entrar em sala de aula e transferir conteúdo que está em livro didático ou em artigo, a gente tem que contribuir para as pessoas serem homens e mulheres, terem liberdade, terem a maturidade de fazer as opções que elas acham que seja justa. Então a liberdade de expressão, né, que nós, professores, intelectuais e boa parte da sociedade defende, né, a liberdade de expressão na universidade, é baseado nesse princípio. Não é baseado numa perspectiva nem socialista, é baseado no liberalismo clássico, para garantir a liberdade individual de você poder fazer a crítica. Porque os liberais, no século XVIII, XVII, nos ensinaram isso. Para uma sociedade ser livre, o princípio básico é a crítica. E crítica é sinônimo de liberdade de expressão. Professor Ciro, quando a gente abriu de certa maneira sobre a pergunta sobre a liberdade de expressão como um direito humano, eu gosto de começar essa provocação. A gente vai chegar na universidade, mas eu gosto de chegar nessa provocação porque eu já pude falar de uma certa maneira que a psicologia de uma certa maneira explica que o ser humano às vezes tenta voltar a um estado ou de, como Freud vai dizer, de histeria, Sim. Vai tentar ao útero, mas há também uma tese de que você volta à necessidade do pai severo. Sim. E aí a gente entra na história do pai severo por causa da liberdade de expressão, porque eu vou querer colocar se a liberdade de expressão é uma necessidade, entenda como provocação, se é uma necessidade humana absoluta, diante de que quando você vai fazer uma breve observação ao se nascer um filho, parte dessa educação não é democrática. Então, se você quer escolher a sua cidade, o filho vai porque você vai. Se a decisão é por assistir televisão, a decisão se vai, se não vai, é sua. E como é que a gente entra na liberdade de expressão? É que em determinado momento, se você, generalizando, obviamente, as famílias, você vai ver expressões como é porque eu quero, é porque sim, e você não há uma abertura. Eu estou sendo superficial, mas para te explicar... Realista, superficial, mas realista. Que de uma certa maneira, o veto, a censura, ela acontece desde que você nasce, ela acontece no seu grupo familiar, na sua igreja, na sua escola e nos seus amigos, até quando você já tem idade, qualquer idade. Basta que você... A expressão não é só um discurso verbal, existem as suas expressões não verbais, e se você se levantar daqui nu e sair, você será censurado, e de forma até violenta pela sociedade. Não, porque eu sou feio demais, né? Se eu fizer isso, o povo vai fazer, ai, que horror! Mas por que eu chego a essa conclusão? Porque é uma expressão sua, e se você decidisse ser naturalista agora, você seria fortemente censurado. Como contextualizar esse momento de liberdade de expressão
num choque, num conflito diário, permanente que tem o ser humano, de expressar e não poder se expressar, de chegar numa família e dizer bem assim, eu voto em fulano e você é censurado, de chegar num grupo e dizer, eu torço para tal time e você é censurado, eu gosto de tal autor e você é censurado, diante de uma construção, eu diria, quase tricentenária, Sim, que é a Revolução, séculos, né? Os 4 séculos. Diante de nós entendemos a sociedade como tal há uns 4.000 anos, 300 anos é um espaçozinho desse tanto. Se temos essa liberdade de expressão como um valor construído que será absoluto ou necessário, ela já o é, ou ela não o é, mas a gente tem que estabelecer isso. Você faz uma pergunta e tem dentro da pergunta uma série de outras perguntas, não é? Mas eu vou tentar responder. Tá. Vou me esforçar para responder, porque é uma pergunta extremamente complexa. Eu penso que um dado importante é que direito não é dado. O direito existe como um referencial, mas o direito é conquistado. Eu fiz um curso de teoria crítica do direito, um curso de especialização, fiz um mestrado em direito para entender profundamente, a partir de Kelsen e dos teóricos clássicos do direito, não é? Por que a cidadania não é exercida como era exercida na Grécia. Mas, exemplo, o direito é conquistado. O direito à vida é conquistado? Não, pois é, o direito à vida é conquistado. O direito à vida é conquistado. Eu vou entrar nesses detalhes que você vai entender. Deixa eu só fazer o processo evolutivo. Por favor. Então, o direito é uma norma, é um referente. É algo que a população luta para institucionalizar. Mas o fato de ser institucionalizado à vontade popular ou à vontade de um segmento social, o fato de estar legalizado não significa que vai ser implementado, não é? Todo direito emana do povo. Todo poder emana do povo. Está lá na Constituição Brasileira. Mas é recente. Não, isso daí não, tudo bem. Quando foi proclamada a República, isso vem. Todo poder emana do povo. O povo governa. Mas a República é de 1889. A República que eu estou falando é a República de 1946 no Brasil. Onde começa... Menos de 100 anos. Menos de 100 anos. Mas nós podemos nos reportar a, por exemplo, as primeiras constituições modernas, né, da França, da América, não é? A América, os Estados Unidos, também defende a democracia. Se você vê o filme Os Panteras Negras, você vai ver que não tem democracia nenhuma nos Estados Unidos. Na verdade, a CIA é um órgão que abate as lideranças populares para a elite americana continuar no poder governando. Não há democracia numa sociedade desse tipo. No entanto, a CIA é um órgão da presidência da República, não é? E nós temos em mente que lá é o império da democracia. Então, o que eu estou querendo argumentar é que nós vivemos numa sociedade que é dividida em classes sociais. Além das classes, ainda tem as minorias de gênero, de etnia, ainda tem, além das classes, que já é alguma coisa extremamente problemática, ainda é desrespeitado o modo de vida de opções de alguns seres humanos, porque nasce negro, porque é homossexual, e assim sucessivo, porque é mulher. Então, além das classes, a gente ainda tem essas fissuras no âmbito da sociedade que minimamente a gente tem que resolver para manter a convivência social, o vínculo social. O que eu estou argumentando é o seguinte: não há liberdade de expressão absoluta. A liberdade de expressão de uma classe é a negação da liberdade de outra. A liberdade de expressão de você ser um vereador, um deputado estadual, federal, um presidente da República, a tua liberdade nega a outra liberdade. Porque para você ser um candidato a vereador, você tem que dispor de R$1.500.000. Você tem? Eu tenho. Então, a liberdade nunca é absoluta. Eu quero passar minhas férias na França. Eu tenho a liberdade de ir, mas eu não tenho dinheiro para comprar a passagem para mim ir. Eu quero publicar 2 livros. Até agora eu não consegui dinheiro.
Esses livros já foram escritos e reescritos desde 2010, que eu estou escrevendo e reescrevendo e não tenho dinheiro para publicar. Eu fui ver o preço numa gráfica, é 30 mil reais para publicar 2. E eu tenho 5 para publicar. Entende? Então, mas eu tenho a liberdade de publicar. Sim, mas você tem dinheiro? Então, não há a liberdade de expressão absoluta. E aí ainda tem um outro problema. Para você se expressar, é porque você tem alguma coisa, que aí eu vou pegar pelo lado da psicologia, é porque você tem alguma coisa na tua personalidade, você tem uma internalidade de significados, de linguagem, de compreensão que você vai externar. Você só está falando aqui e está fazendo essas perguntas inteligentes porque você passou por um processo formativo. Eu só tenho condições de falar do jeito que eu estou falando porque eu estudo desde criancinha e nunca deixei de estudar. Depois do primário, do ensino médio, entrei na universidade, fui fazer mestrado, doutorado e até hoje estou como professor universitário. Então, é essa condição que me permite eu me expressar dessa maneira. Nem todas as pessoas vão poder ou ter a condições de se expressar como nós nos expressamos. Então, para me expressar, existe um pressuposto para eu me expressar. Então, aquilo que eu externalizo como palavra é aquilo que eu consegui acumular durante a minha existência. Então, até a expressão é uma expressão histórica. Cada um se expressa de uma maneira diferente, de acordo com o capital cultural, de acordo com o acúmulo de conhecimento, com a sua dedicação ao estudo. Quanto mais você estuda, mais você desenvolve a capacidade da eloquência, porque você se apropria de determinados argumentos que te permite a você se expressar. E se eu não me dedicasse tanto? Se eu fosse um analfabeto funcional, eu ia chegar aqui todo tímido, com vergonha, eu talvez nem entrasse aqui, talvez nem você tivesse me convidado para participar dessa entrevista, porque eu não tenho nem liberdade. Como é que eu vou falar sobre liberdade de expressão se eu sou semi-analfabeto? O que é semi-analfabético? É um semi-humano, é um ser humano pela metade, é isso que é analfabeto funcional, não é um ser humano pleno. Então, para a gente ser um ser humano pleno, é necessário conhecer, é necessário viver, ter experiência, mas é necessário usar a capacidade da razão. E essa capacidade é um exercício. É um exercício. A gente se exercita e fica bom com esse exercício. É igual jogador de futebol, que fica treinando todo dia, ele fica bom no campo de futebol. Ele é escalado para o profissional. Nós exercemos a palavra, a leitura, e isso nos capacita a falar, a argumentar. Então, não existe a liberdade de expressão absoluta. A liberdade de expressão de uma classe nega a liberdade de expressão de outras classes através de uma série de mediações. Da escola, da imprensa, não é? Do clube, da igreja. Do clube, da igreja. Então é o seguinte, veja, nós vivemos numa sociedade dividida e conflituosa. Porque nós queremos ter direito de casa, direito de trabalho, direito de ir e vir, direito de se divertir, e a gente vai ter que lutar por isso. A gente vai ter que lutar. Quanto mais quanto mais a sua musculatura intelectual estiver fortalecida, maior é a capacidade da tua luta. Por isso que a educação é negada para a população de uma maneira geral. Para os pobres é uma educação de péssima qualidade. De péssima qualidade. É só você ir numa escola de ensino municipal, é só você ver. Se você quer saber se uma sociedade é desenvolvida, você vai à casa de um professor e verifique como ele vive. Como um professor vive, significa o desenvolvimento de uma nação. E o professor brasileiro vive muito mal. Ele é pobre. Ele vive com muita dificuldade, muita penúria, muita pobreza. Então, um professor que é aquele que vai desenvolver o princípio da modernidade, que é o direito de expressão, que é a liberdade, é um princípio, é como você falou, é uma necessidade. A liberdade de expressão é uma necessidade do homem moderno, não é do homem antigo. É sobre isso que a gente vai falar. Entendeu? No próximo bloco, sobre esse homem moderno, sobre esse homem e até há quem diga esse homem pós-moderno, há quem coloque dessa maneira. Mas a gente vai para um breve intervalo. Eu estou aqui com o professor Ciro Bezerra, professor doutor em Sociologia. A gente vai voltar a falar sobre liberdade de expressão. A gente volta já. O Brasil terá, pela primeira vez, uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania.
Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito, minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. A renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quanto mosquito aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o mundo consciente. E você? Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o professor Ciro Bezerra, professor doutor em Sociologia. Estamos falando aqui sobre liberdade de expressão. Professor, a gente falando ainda sobre liberdade de expressão e sobre um direito ou necessidade humana, pelo menos do homem moderno, me vem sempre à memória também que sobre direito estabelecemos entre uma sociedade também alguns acordos. Eu acredito que, exemplo, se nós pegarmos a Constituição brasileira, você vai dizer todos são iguais perante a lei. Mas nós nem sempre fomos iguais. Se você citou a Grécia, não éramos iguais. Tínhamos divisão por raça, por país. Os estrangeiros não eram bem recebidos e as mulheres não tinham os mesmos direitos. Então a gente tem um conceito sobre igualdade também, que vem ali colado com a liberdade de expressão, também fruto de uma reflexão desse homem moderno na Revolução Francesa. E aí me recorre uma piada que me contaram uma vez, dizendo que o seguinte, que uma vez tinha um saco de crianças, chegaram para um professor e disseram: por favor, eu queria que você dividisse esses confeitos com essas crianças todas. E o professor perguntou: você quer que eu divida isso como Deus ou como um homem? Obviamente que eu quero que você divida como Deus. E o professor começou a dizer: 1 para você, 3 para 1, 4 para 1, para você nada. A divisão, que se fosse o homem, seria hoje, um homem moderno, seria 1 para cada. Mas Deus não divide os direitos, as benesses, a fortuna de forma igual. Basta você olhar para o mundo. Uma brincadeira, uma piada, um xiste, mas de onde surge nossa compreensão de igualdade, de liberdade e de fraternidade, para que a gente possa aplicar nesse conceito que a gente tem na universidade, de dizer bem assim: olha, essa liberdade de expressão ela tem que ser preservada. Mas que liberdade de expressão? Uma vez que ela deriva também de outros direitos. A liberdade e a igualdade são categorias que representam a forma do ser humano existir na sociedade, existir no mundo. Então, é uma forma de ser. A gente pode ter uma outra forma de ser, que é conseguir uma sociedade que, ao contrário de ser baseada na igualdade e na liberdade, ter outro critério. E tem outro critério, né? Tem um sociólogo que eu gosto muito, que é Marcel Mauss, e ele vai escrever um livro, né, que é sobre a dádiva. O ensaio sobre a dádiva. O ensaio sobre a dádiva é
é um livro que vai falar como as comunidades africanas, elas conseguiam estabelecer os vínculos sociais sem estar baseado na liberdade e na igualdade, que são, né, formas de ser do mundo moderno, do mundo burguês. Então, como os africanos, as comunidades africanas, organizavam a sociedade? Porque qual é o problema que todo grupo social humano, e isso de uma forma transhistórica, é encontrar uma forma de dividir o poder e a riqueza. É dividir como nós vamos estabelecer um pacto social, quem é que vai dizer o que é justo, o que é injusto, né? Quem vai dizer quem vai enunciar quais são os princípios que devem regularizar as relações sociais. Como é que a gente constrói isso? Isso é muito difícil, é a conquista. Isso não é uma coisa que cai do céu ou alguém vem andando, tropeçou, aí vem na cabeça. Isso é feito de tentativa e erro, não é? E a outra são os bens que a comunidade produz. Como vamos compartilhar isso? Que é mais ou menos essa história, não é? Essa fábula de Deus que você está trazendo para a gente debater. Então, eles organizavam, não é, a comunidade através do potlatch. O que significa isso nessas comunidades africanas? Significa uma tríplice obrigação. Significa que a sociedade ela se organizava a partir do presente. Se eu desse uma coisa para você, imediatamente você assumia um compromisso de devolver ou retribuir com algum outro bem em função dessa minha atitude de te dar um bem. Então, você se casa ou você nasce, né? E toda a comunidade, ela passa a se preocupar com a sua sobrevivência, de te alimentar, de te dar casa, de ensinar você a ser um guerreiro, de ensinar você a viver. E quando você atinge uma determinada idade, aí vai ter alguns momentos que você vai fazer a transição para a vida adulta, que é se inserir no mundo da cultura dessa comunidade. Mas já compreendendo e internalizando esses princípios de como a sociedade funciona. Então, nessa sociedade, que a gente chama de comunismo primitivo, não existia, não é, esse princípio de liberdade e de igualdade. O princípio de liberdade e de igualdade existe porque não existe, de fato, na sociedade, liberdade e igualdade. E a gente tem que criar um direito, não é, para poder ficar fazendo as pessoas lembrarem que elas têm que respeitar a liberdade e a igualdade. Porque não existe, de fato, não existe condições de igualdade. As escolas, a nossa liberdade, ela é em função do dinheiro. Você é livre em função do dinheiro que você tem na conta corrente. Entende? Se você for um trabalhador assalariado, mínimo a tua liberdade, a tua igualdade vai ser assim. Você não vai ter dinheiro para ir para cinema, para teatro, comprar livro, usufruir a vida. Você não vai ter. Se você tem dinheiro, aí você vai ter liberdade. Você vai ter, até como o governo que foi eleito de Goiânia, de separar 3 milhões de reais para você colocar na sua campanha. É diferente. Então, a nossa sociedade é bastante complexa e é bastante difícil. Por isso que os professores, eles têm que pesquisar para poder entender e contribuir para a gente aperfeiçoar, porque isso não é também o fim do mundo. Significa que nós temos que ter o pé no chão e saber qual é o nosso lugar para a gente poder se posicionar. Então, a cultura é muito importante. Ou seja, em meio a esse conflito, a essa divisão de classe, a essa desigualdade, a esse mundo da injustiça, é por isso que existe o direito de igualdade da liberdade. É para afirmar e lembrar, é por isso que existe a lei. Porque se não existir a lei, aí nós voltamos, não é, ao Leviatã, a guerra de todos contra todos. Para não existir isso, você tem que ter a lei, a polícia. Agora, a lei, a gente também não pode ser ingênuo. O Estado de Direito o Estado de Direito para o capital, não é para um empresário, é para a sociedade capitalista. O que se garante com o direito é o funcionamento da sociedade capitalista, não é?
É essa sociedade que a gente tem. Se a gente quiser uma outra sociedade, a gente vai ter que pensar em fazer uma revolução social para criar um outro direito, uma outra escola, uma outra família, uma outra religião, uma outra tudo que não é isso aí. Que terão outros conflitos. Que terão outros conflitos, exatamente. Né? Porque tinha uma ilusão dos marxistas tradicionais de criar uma sociedade pura, uma liberdade absoluta. Isso nunca vai existir. Sabe por quê? Porque o ser humano é imperfeito, eu sou imperfeito. Nós somos impuros. Então é por isso que a gente precisa de cultura, de escola, de família, de religião. Não estou falando de igreja, de religião. Cada um com as suas crenças. O índio tem religião, os negros têm religião, a África tem... Eu não estou falando de igreja, estou falando de religião. Isso é fundamental, porque é isso que vai garantir o processo de sociabilidade, o processo de convencimento, da gente usar a comunicação, o diálogo, para a gente chegar a um entendimento, até um entendimento de que nós não nos entendemos. Até esse entendimento. O que eu acho fundamental nessa reflexão que nós estamos fazendo, é que nós não podemos desrespeitar o direito à vida. A vida tem que ser uma coisa sagrada. E, por incrível que pareça, né, a gente estava falando no antigo regime. No antigo regime, as pessoas não poderiam ser proprietário privado de todas as terras. Eles poderiam ser proprietários de terra desde que nenhum ser humano fosse excluído de ter um pedaço de terra, que era o direito de resistência. Então, a população, mesmo no antigo regime, tinha um direito de resistência pela vida. Isso era uma coisa sagrada, era uma coisa que tinha lá no direito da antiga monarquia. Esse direito foi se perdido quando inventaram o dinheiro como circulação de mediação para comprar mercadoria. Aí tudo se transformou numa mercadoria, inclusive a terra. E hoje, boa parte dos agricultores são expulsos por causa de grilagem, porque concentração de terra. E aí você vê a pobreza nas cidades, que são as grutas, as favelas no Rio de Janeiro, no Sudeste, entende? Então, o que eu acho muito interessante desse tema, não é, do que nós estamos abordando aqui, é que a cultura, não é? A cultura é muito importante porque ela cria a possibilidade de nós entendermos que o consenso não pode ser negociado. O consenso é esse diálogo. Nós podemos discordar, mas eu não posso ferir você, eu não posso te tratar como inimigo. Eu não posso, porque você defende uma outra sociedade, eu não posso pegar o sistema judiciário e te incriminar e colocar você na cadeia, porque você vai ganhar a eleição. Eu não posso fazer esse tipo de coisa. Deixa eu te perguntar, professor, quais os limites da liberdade de expressão? E eu quero te dar alguns referenciais para esse tipo de questão. Se estivéssemos 30 anos atrás e alguém pudesse chegar e dizer bem assim, olha, nos Estados Unidos mesmo, professor Ciro agora vai fazer um curso livre em defesa do nazismo. Nos Estados Unidos isso seria muito pouco provável, embora a cultura dos Estados Unidos permita isso, em termos de legislação. No Brasil não é permitido. Se você chegasse na década de 90 e fizesse um curso livre na universidade em defesa do movimento de 64, eu tenho dúvida se você sairia vivo desse curso livre. E hoje há, sim, condições, a gente está discutindo condições, capazes, pelo menos um pensamento meu, mas eu já deixo como pergunta, de se um professor chegar lá amanhã, montar uma banca e dizer Movimento de 64, a Revolução Gloriosa. Sim. E é capaz de ter quem vá assistir e aplaudir. Sim, é verdade. Qual o limite da liberdade de expressão? O limite da liberdade de expressão é se você quer fazer um curso livre de nazismo, eu tenho todo o direito de fazer um curso livre de comunismo, certo? É isso que é liberdade de expressão. Nós temos muito receio do nazismo, mas o nazismo é uma perspectiva conservadora de sociedade, de supremacia,
de uma raça, entre aspas, ariana, alemã, sobre todas as outras raças. É isso mais ou menos que funcionava. E essa política do nazismo, qual é o problema? É que a política... Por que o nazismo ganhou adesão? Por que ganhou adesão? Por que se tornou tão forte? Porque o nazismo é nacionalismo também. Ou seja, o nazismo é uma ideologia que defende a tradição do povo alemão, a soberania internacional do povo alemão sobre as outras nações. A superioridade do povo alemão, da cultura alemã, não é? Sobre as outras. Essa soberania significa ter mercados na África, na América Latina, porque os Estados Unidos têm colônia ainda na América Latina. A França tinha, a Inglaterra. Por que a Alemanha também não pode ter colônia? Então, como não tinha, encontrou uma liderança que defendia as forças armadas na Alemanha, o nacionalismo e a expansão dos empresários alemães. Porque sempre tem economia envolvida. Né? Claro. Hitler foi só uma liderança? Não. Ele foi financiado pelos banqueiros alemães, pelos empresários alemães. E com as armas americanas. Depois, já no final. Entendeu? Então e tecnologia, inclusive, computacional. A IBM... Sim. Os médicos apoiaram o nazismo. Os médicos apoiaram o nazismo. Até uma parte de liberdade de expressão que eu queria colocar, exemplo, pelo menos para mim, a ideia de que se criou um mito do intelectualismo como um intelectualismo defensor das liberdades individuais. Mas na Alemanha você tinha Heidegger. Sim, ué. E se você reitor. E se você buscar na Universidade Brasileira, você vai ter muito intelectual de renome defendendo o fim de algumas liberdades individuais. Então, deixa eu responder a tua pergunta. Por exemplo, hoje tem professores na UFAL que defendem o conservadorismo. O conservadorismo é uma aproximação com essa perspectiva aí, não é? Não do nazismo, mas do fascismo, que é uma ideologia muito próxima, não é? Defendido por Mussolini na Itália. Mas é muito próximo ao nazismo. Hoje, a universidade, muitos, não é, defende uma perspectiva teórica, uma formação. Não existe um projeto político mais próximo do que isso que você está trazendo à luz, que é essa perspectiva. Hoje a gente não fala nazismo nem fascismo, mas a gente fala em conservadorismo. Hoje tem um grupo de intelectuais que não é pequeno, é significativo dentro da universidade, que faz cursos conservadores. Vai ter um curso de história de uma professora sobre conservadorismo. E assim, na universidade está se campeando. Você quer um exemplo mais fascista do que um aluno filmar um professor para poder denegrir a imagem dele? Isso é fascismo. E isso é fascismo, isso é conservadorismo. Isso é querer inibir a liberdade de expressão do professor na sala de aula. Porque, veja, a liberdade de expressão só tem sentido se eu tiver a minha liberdade de defender a minha ideologia, porque todo mundo tem a sua. E se o professor é professor, e ele, por ser professor, ele não vai ser isento de ideologia, ele não querer defender a ideologia dele, isso é um absurdo, porque não há neutralidade na ciência. Então eu acho que não há neutralidade no mundo, né? Sim. Então você tem uma onda de conservadorismo depois da vitória do Trump. Né? O Trump, ele é um defensor internacional de todo esse processo que a gente está vivendo na Venezuela e no Brasil. A crise vai aprofundar, mas o que eu estou falando é que não existe uma política hoje no Brasil mais conservadora, fascista do que o projeto Escola Sem Partido. O projeto Escola Sem Partido é fazer reviver de uma outra maneira, hoje, no mundo contemporâneo, no século XXI, no Brasil, defendido pelo ministro da Educação, que foi nomeado há pouco tempo, e ele vai querer introduzir isso, essa perspectiva da escola sem partido, dentro dos currículos da universidade, e vai fazer uma perseguição às bruxas. Ou seja, eu que hoje, não é, estou fazendo em plena liberdade que você está me concedendo, para eu fazer a exposição sobre a liberdade de expressão, vou ser censurado. E muitos outros vão ser censurados. Porque daqui a algum tempo, acho que 1 ou 2 anos, você só vai
vê nas entrevistas professores que têm uma perspectiva conservadora, porque nós estamos sendo demonizados como ou marxista, ou de esquerda, ou comunista. A nossa voz, o meu sentimento, todo o conhecimento que eu consegui, incorporar até hoje vão para o ralo. Por quê? Porque eu simplesmente fui nomeado como alguém de direita, ou como alguém de esquerda. Então, o professor Ciro é de esquerda, então não chama não, porque ele é petista, ele é a peste, entendeu? Então, eu penso que, para responder a sua pergunta, qual é o limite da liberdade de expressão? É não ter limite, entende? Até se for um caso de um nazismo, de um fascismo. É não ter limite, a liberdade de expressão é não ter limite. Se a vida for garantida. Enquanto a vida for garantida, então, por exemplo, aquilo que aconteceu com aquele baiano, né, que foi assassinado porque defendia a presidência, aquilo não pode existir, tinha que ser preso imediatamente quem fez, e aquilo ali tinha que ir para a imprensa para poder dar um tratamento, né, justo àquela questão, e não tratar como uma coisa banalidade, já foi acidental. Um presidente da República que diz o seguinte, olha, a ditadura teve ditadura, mas a ditadura tinha que ser mais radical, tinha que matar mais 50. Se matasse inocente, que matasse a si mesmo. Então, um presidente que foi eleito com esse argumento, né, abre a possibilidade de colocar, de fazer suspender a dúvida em relação à vida. A vida não pode ser maculada em ditadura nenhuma, em revolução nenhuma. Porque a vida tem que ser tratada como uma questão quase que sagrada. Porque se não existir a vida, aí nós vamos partir da guerra de todos contra todos. E voltamos a Hobbes. Voltamos a Hobbes. A gente vai para mais um intervalo, eu estou aqui com o professor Ciro Bezerra, a gente volta já. Toda foto ele tá sorrindo. Ele é muito carinhoso, ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Era o caçula, tinha pouco tempo que tinha parado de mamar, então aquilo tudo parecia que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Existe, criança pode ter câncer, mas hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. O diagnóstico foi rápido, a equipe médica deu todo o apoio e hoje a gente pode comemorar a vitória. Eu estou muito feliz pelo progresso dele, por tudo que ele anda agora fazendo e antes ele não podia fazer. Então agora ele está caminhando a cura dele. Falta pouco. É um amor, é uma vitória para mim e para ele. Ter uma carreira na Espanha, para um garoto pobre como eu, só seria possível se fosse jogador de futebol. Eu nasci numa comunidade pobre, no subúrbio de Olinda. No começo, eu tinha vergonha de falar que meu pai vendia pipoca. Hoje, eu tenho orgulho disso. Ele esforçou o máximo para a gente estudar na escola por muito tempo. O que eu tenho hoje na Espanha foi porque eu entrei na escola de tempo integral. Foi lá que eu descobri que eu poderia realizar meus sonhos, que eu poderia fazer uma faculdade. Hoje eu tô lá na Espanha, né? Acabei a faculdade, sou engenheiro atualmente, foi consegui chegar. E hoje eu tô aqui de volta, depois de 10 anos, mais ou menos, e fazer uma surpresa para meus pais. Surpresa, né? Matar a saudade, agradecer tudo que eles fizeram por mim. O Ministério da Educação criou 500.000 novas vagas para as escolas em tempo integral de ensino médio em todo o país. Mais oportunidades para mais brasileiros. E a escola de tempo integral mudou minha vida. Mudou muito minha vida. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o professor doutor em Sociologia, Ciro Bezerra. Estamos aqui falando de liberdade de expressão. No nosso último bloco, professor, a gente tem visto ao longo, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, e principalmente na última década, um questionamento sobre algo que a gente falou no primeiro bloco, que se chama democracia. De uma certa maneira, tem até livro escrito, né, Como Morrem as Democracias, e isso tem sido questionado de uma forma sistemática ao longo do mundo. Você tem um Trump subindo de uma certa maneira, democraticamente em todos os cantos, mas questionando a democracia.
Você tem na França Marine Le Pen, que questionou a democracia na França. Você tem na Holanda isso forte, e você tem um crescimento, diga-se de passagem, que não cresce mais, mas que chegou a crescer, da nacional alemã, que é um campo de ultradireita. Em outras palavras, mas assim, de uma certa maneira, o crescimento de vários campos em vários países, inclusive países tradicionalmente democráticos, e no Brasil também, sobre a democracia, gerou a seguinte perspectiva dita por um sociólogo austríaco, que é o Zygmunt Bauman, que ele dizia assim: olha, na hora em que o ser humano se sente ameaçado, e aí essa ameaça vem de uma crise de 2008, que é aumento do desemprego, invasão, algumas guerras que fizeram a migração, o ser humano abre mão das suas liberdades em nome da sua segurança. Há esse conflito, você consegue enxergar um conflito das liberdades como um todo e da expressão também em nome de sua segurança? Eu concordo parcialmente com a tese do Bauman, mas eu acho que ela tem que ser ampliada para fazer sentido, né? Essa ampliação tem que ser feita a partir da geografia, da geopolítica e também da história. O que me parece razoável, não é a tese do Thompson, que é um professor de história da Inglaterra. Né? E aí, quando a gente aproxima a tese do Thompson com a do Bauman, aí eu acho que a gente consegue avançar na compreensão dessa sua pergunta. O que me parece razoável é que o século XX teve dois momentos significativos. Teve um primeiro momento, a primeira metade do século XX, nós, historicamente, nós vimos a democracia ampliar e aprofundar muito. Por quê? A democracia é a vontade do povo organizando a cidade. É você ter uma distribuição mais justa do poder e da riqueza. É o povo, mesmo que trabalhador, mesmo que assalariado, ele ter direito a ir a cinema, a ir a teatro, a fazer peça, a escrever livro, a poder usufruir a vida. Então, no primeiro momento das revoluções socialistas, né, você teve um recuo, né, das ideologias capitalistas e da sede de lucro. Ou seja, você teve que encolher o interesse de maximização do lucro e minimização dos custos para promover um processo de mais justiça social. Né? Isso se deu sobretudo nos países do leste europeu, mas também teve em outros países também. No decorrer da primeira metade da primeira metade do século XX, você agravou a situação das economias capitalistas que, em função da guerra de concorrência, provocou duas guerras mundiais, né? E aí, a partir dessas duas guerras mundiais, os Estados Unidos aparecem na segunda metade do século XX como a cultura, a economia hegemônica, ou seja, aquele país que vai dar as cartas de como você vai fazer a organização internacional da economia, não é? Na segunda metade do século XX, você vai, em função das guerras, criar o estado de bem-estar social. Quer dizer, que era a terceira via, nem capitalismo selvagem, nem socialismo sem partido político, sem todo o Estado de direito burguês, né? Mas com garantia social. Garantia social. Estado de bem-estar social, garantia social. Ou seja, eu tenho que fazer escola para a população, eu tenho que fazer hospital público, eu tenho que fazer as tais das políticas públicas sociais para garantir, né, uma democracia. Por quê? Na terceira via, no estado de bem social, democracia não é só votar em
representante de partido político. Democracia é você ter acesso à cultura, é você ter acesso a poder viajar com a sua família, é você ter acesso a uma boa residência, é você ter acesso a condições de dignidade. A condição de dignidade é básico no estado de bem-estar social. Quando chegou na década de 80, os países do leste europeu entram em crise em função do processo de acumulação flexível. Então, na década de 80 e 90, a gente vai ter o desfecho disso que aconteceu lá no final do século XIX, né? Que é o desfecho, é um ciclo de expansão democrática. Então, na década de 80, essa expansão começa a se fechar. Começa a democracia, essa democracia que Bobbio chama de substantiva, e meu marco teórico é todo o pensamento liberal progressista. Não estou nem me baseando no pensamento marxista de Gramsci. Eu estou me atendo à tua pergunta para a gente garantir uma democracia na sociedade capitalista. Então, quando chega no final da década de 80, essa democracia substantiva vai receber um golpe fatal do governo americano e do governo inglês. E eles, através da Dama de Ferro, vão implantar um novo modelo de democracia que é o neoliberalismo. No neoliberalismo, você vai ter que a retomada de um tipo de capitalismo que é pior do que o capitalismo liberal, que é o capitalismo sem liberdade. E um capitalismo sem liberdade e que entende que segurança é você botar polícia na rua. Então, o conceito de segurança do neoliberalismo é extremamente comprometedor da liberdade e da igualdade de direito. É por isso que vai existir todo um movimento no Brasil e a nível internacional de garantia de direito. Por quê? Porque o neoliberalismo é a radicalização do capitalismo, é a retomada do capitalismo que existia na primeira metade do século XX e que gerou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, nós vamos ter um conflito na segunda metade do século XX, que a gente chama de Guerra Fria, mas que teve um teórico inglês, que é o Keynes, né, que vai construir um tratado internacional em Bretton Woods, que é a segurança social. Não é a segurança militar que nós queremos. Nós queremos uma segurança social. O que significa segurança social? Que a segurança social, ela está relacionada ao estado de bem-estar social. A segurança militar ao neoliberalismo. O neoliberalismo vai gerar esse tipo de violência que mata, no estado de Alagoas, quase todo mês, 500, 600 pessoas que moram nas grotas e nos bairros populares. Então, quanto mais polícia, a elite que está governando em nome do neoliberalismo vai investir dinheiro forte na segurança. Para você investir dinheiro na militarização, na segurança militar, você vai ter que tirar o quê? O dinheiro de algum lugar. Então você vai tirar o dinheiro do SUS, você vai tirar o dinheiro da escola, da educação, vai faltar. E aí a gente começa a então entrar nesse estado, nessa situação que está relacionado com a tua pergunta. Que segurança... o Bauman tem razão, mas não é só a questão da segurança, porque a gente tem que ver a qualidade dessa segurança. A segurança que os neoliberais propõem, que a gente chama de direita, é tudo a mesma coisa. Neoliberalismo, direita, conservadorismo são sinônimos. Eles propõem o mesmo projeto de sociedade. Qual é o projeto do presidente eleito? Né, do capitão reformado? Qual é a proposta dele? Fortalecer as escolas militares. Ora, se você vai fortalecer as escolas militares, você vai fragilizar e enfraquecer as escolas públicas da população de uma maneira geral. Porque veja só que coisa interessante. Isso não vai acontecer, mas eu gostaria de ver a universalização da escola militar, que esse governo não vai fazer. Ele não tem condições políticas de universalizar a escola militar, de fazer todas as escolas públicas funcionar como a escola militar. Eu gostaria de ver isso, né? Veja, eu tenho uma crítica em relação a esse projeto. Mas nem isso ele vai fazer, porque ele é um engodo. Ele fala uma coisa, daqui a pouco diz o que ele disse, e ele não tem como fazer isso. Porque a escola militar, ela tem um custo.
E não é possível universalizar esse custo aí. Então ele não vai universalizar. Outra coisa, razoável, né? Ele não quer os médicos cubanos no Brasil, porque eles são instrumento da revolução. Então, antes da eleição, ele disse que com uma canetada ia mandar os 14 mil cubanos para Cuba. Destruir é muito fácil. Eu quero ver construir. Eu quero ver agora ele fazer uma outra canetada e botar 14 médicos brasileiros no interior aonde os cubanos estavam. Isso é que seria significativo. E ele não vai fazer, porque os médicos brasileiros se negam a ir para o interior. Se negam. Então, eu penso que, para concluir a sua pergunta, nós temos que qualificar que tipo de segurança que a gente está falando, né? A segurança que está na cabeça dos neoliberais é a segurança militar, dar armamento para a população, né? Não é uma segurança social. Então, para os neoliberais, não adianta o SUS, um sistema público de saúde, de educação, de transporte, não interessa isso. É por isso que o ministro da Economia, que vai ser o ministério mais forte, ele quer privatizar tudo, entende? Então, e isso tem consequência. Qual é a consequência disso? É que o povo brasileiro, nós vamos piorar em qualidade de vida. É isso que vai acontecer. Professor Ciro Bezerra, professor doutor em Sociologia, eu quero agradecer muito suas palavras. Quero já deixar um convite aberto para que retorne muito em breve, porque eu não fiz metade das perguntas. Que bom. E a gente agradece a você. Vamos na próxima oportunidade. Tá bom? Wendel, eu que agradeço, me senti muito feliz. Obrigado por esse convite, por você me deixar à vontade e me permitir usar a liberdade de expressão. Obrigado. Muito obrigado. A gente agradece a você também pela audiência. Até uma próxima oportunidade. Até mais.